Boa noite, quarta-feira, dia 23 de julho, começa agora mais um plantão de oração. Sejam todos bem-vindos para esse tempo de intercessão. E assim como eu mencionei na semana passada, nós estamos aí num mês onde alguns voluntários se encontram no período de férias, em virtude da gente estar com um número reduzido. Hoje também nós não teremos o nosso chat funcionando. Mas eu convido você a permanecer conosco, a gente poder interceder por vários pedidos que queremos compartilhar nessa noite. E mesmo não tendo o nosso chat para você colocar o seu pedido de oração, nós queremos no final interceder em favor de todos que estão participando de mais um plantão. Na próxima semana, dia 30, a gente volta com toda a equipe aí, apostos, para também seguir com o nossa programação, o nosso canal com a equipe completa. Mas hoje peço a sua paciência, porque nós não teremos o chat em funcionamento. Vamos orar agradecendo e pedindo por mais um plantão de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, alegria de podermos participar de mais um plantão de oração, de contar com a presença de irmãos aqui através desse meio de comunicação, no canal do YouTube da Igreja Batista de Vila Mariana, onde nós podemos compartilhar, onde nós podemos interceder e onde nós podemos também separar um tempo de devocional para meditarmos na Tua Palavra, Senhor. Abençoe e guarde todos que agora acompanham a transmissão deste culto, cada um que irá participar conosco, até mesmo depois do tempo aqui do plantão de oração, porque estará gravado essa transmissão, que o Senhor toque, abençoe, fale a cada coração. Obrigado, Senhor, por esta noite. É no nome de Jesus que oramos e a Ti agradecemos, Senhor. Amém. Pastora Darley, boa noite, meu irmão. Boa noite, pastor Eduardo. Boa noite, irmãos e irmãs. É sempre bom estar junto aqui no plantão de oração. Esse ambiente com o pastor Eduardo é sempre muito descontraído, um ambiente de espiritualidade, de oração, de reflexão bíblica. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém. Obrigado, pastor. Pastora Darley, na semana passada nós tivemos a presença do pastor Bruno aqui conosco, inclusive contamos com uma visita surpresa, que foi a Alice, a filha mais nova, que deu uma entrevista compartilhando da experiência dela ao participar da nossa Escola Bíblica de Férias, nossa EBF. E, pastor, para a gente poder, já que foi um momento precioso, início do mês, esses dias de EBF, não deu para a gente colocar tudo em um plantão só. Então eu gostaria de contar hoje com o irmão também, para você trazer um pouco da sua visão de como foi a EBF, o irmão que também dá esse apoio no Vila Feliz, o irmão que é capelão do Colégio Batista aqui Brasil, e esteve presente também, como nós tivemos, acompanhando os bastidores, as pessoas trabalhando e servindo. Mas antes de você falar, pastor, vamos olhar ali para aquela tela, ter a oportunidade de acompanhar um vídeo que é um resumo das pessoas que estiveram aqui, os nossos voluntários trabalhando na EBF. Acompanhe o vídeo aí. EBF de 1985. Acho que é um pouquinho mais antigo. EBF para mim é Mateus 19,14. Disse Jesus: deixai vir a mim as crianças, os pequeninos. Fala galera, beleza? A EBF para mim é alegria, é Cristo todo dia. A EBF é o presente de semear o evangelho na vida de tantas crianças. Para mim, EBF é poder servir o reino. EBF para mim é alegria, é voltar a ser criança e poder falar de Jesus para cada criança que vem aqui. EBF para mim é uma oportunidade de pregar o evangelho para essa criançada. A EBF para mim, deste ano 2025, sabe o que foi? Muita presença de Deus. A EBF para mim acho que é legado, passar de geração em geração, todo esse momento. Como eu vivi como criança o dia, agora eu sou tio e deixar legado para essas crianças. A EBF para mim é infância pura. A EBF foi o primeiro lugar que eu aprendi que aprender da Bíblia, se encontrar com Cristo e diversão podem estar no mesmo lugar. EBF para mim é crianças, alegria e aprendizado.
A IBF pra mim é muito importante porque foi onde eu me converti quando eu era menor. A IBF pra mim foi um tempo de comunhão muito gostoso com as crianças. EBF para mim é um momento de muita saudade. Meus filhos cresceram aqui e a gente continua contando as histórias. EBF para mim tem cheirinho de saudades. IBF é mais do que uma escola bíblica de férias. É um tempo de alegria, um tempo de desfrute da graça de Deus, onde nós ensinamos e como criança aprendemos da palavra de Deus, do amor de Jesus por nós. IBF, uma delícia de se viver. Valeu, gente! Deus abençoe! Pastor Eduardo, a EBF, ela tem vários pontos de destaque. E eu caminhando com os voluntários, com as crianças, com todos que estavam ali servindo de alguma forma e aprendendo a palavra de Deus, eu fiquei muito empolgado. Chega a ser emocionante ver tanta gente engajada. Eu acredito que teve em torno de uns 100 voluntários servindo em áreas diferentes, alguns cuidando de lanche, outros cuidando de logística, outros na recepção, enfim, outros lá ensinando, dando aula, lição, ensinando gritos de guerra, orando, brincando com as crianças. Tinha gente por todos os lados, servindo e servindo com excelência. Então foi realmente muito emocionante. Então um destaque que eu faço da nossa EBF, da nossa escola bíblica de férias, é justamente o engajamento de tanta gente para fazer as coisas acontecerem. E além desse engajamento, foi também impactante ver crianças tomando uma decisão por Jesus. No final da história, no terceiro dia, que era o encerramento, eu tive a oportunidade de fazer o apelo, de convidar as crianças que queriam entregar a vida a Jesus Cristo, e fiquei muito emocionado ao ver tantas mãos de crianças levantando quando eu expliquei o plano da salvação. Na verdade, eu retomei, porque a história, que era o Circo da Vida, já contava como é o plano da salvação. Eu só fiz aquela retomada e convidei as crianças a uma entrega a Jesus, e muitas mãozinhas levantadas. A gente não sabe qual foi o grau de compreensão, de entrega de cada criança, mas do ponto de vista de olhar aquelas crianças observando e levantando as mãos, dizendo: eu quero que Jesus more no meu coração, quero que minha vida seja de Jesus Cristo, é muito emocionante. Então eu destacaria tantos voluntários servindo com excelência, crianças que entregaram a vida a Jesus Cristo, e também a história missionária que a tia Riva contou. Eu até comentei com a tia Riva que no café da manhã do dia seguinte foi um dos assuntos mais importantes da nossa mesa de café em casa, porque as crianças ficaram impactadas com a história missionária. E então muitas coisas aconteceram. Ver um número grande de crianças da Vila Missionária aqui participando, vieram de van. O pastor Eduardo estava lá no portão junto comigo, o pastor Henrico. Na calçada lá, eu, o pastor Henrico lá, rapaz. Você também apareceu também para ajudar, pegando a garoa de São Paulo. O friozinho bom. E ver aquelas crianças saindo da van, entrando na van. E crianças de outros lugares, crianças que convidaram outras crianças. Nós tínhamos várias crianças que não são do ambiente da igreja, que foram convidadas pelos amiguinhos aqui da igreja. Então são as crianças evangelizando outras crianças, trazendo para ouvir a palavra de Deus. O ambiente era de muita alegria. Eu diria que foi uma das EBFs com o maior número de participantes, de crianças. Nós tínhamos aí mais de 240 crianças participando da EBF. Então é um número muito expressivo. O ambiente musical, a empolgação de quem estava lá, da equipe de louvor conduzindo as músicas, os líderes de equipe lá, aquelas competições de cores, né, os times. Então os líderes entraram no ambiente, no cenário, e as crianças juntos. Então foi mesmo muito emocionante, foi uma grande bênção. Deus nos abençoou muito mais uma vez na EBF da Igreja Batista de Vila Mariana. Vamos então, pastor, aproveitar esse momento para a gente orar e agradecer
pela edição 2025 da EBF, nossa irmã Raquel, nossa educadora cristã, e todos os tios e voluntários, como a pastora Darley lembrou, aproximadamente 100 voluntários. Eu não quero ser repetitivo, já compartilhei na igreja. Eu sou fruto de uma EBF, isso em 1985, há 40 anos. Fui alcançado, uma daquelas mãos que levantaram, como você mencionou, na EBF agora em 2025, há 40 anos, eu fui uma dessas mãos que recebeu a Jesus como Salvador, e depois toda a minha família, com o passar dos anos, meus irmãos, meus pais também vieram a receber a Jesus como Salvador da vida deles. Sou suspeito de dizer, pastora Darley, que EBF mexe muito com o meu coração, porque faz parte da minha história de conversão. Pastor Eduardo, deixa eu aproveitar e dar o meu testemunho também sobre EBF. Eu não me converti numa escola bíblica de férias, mas foi uma EBF que acendeu em meu coração uma chama muito forte pelo Ministério com Crianças, para dar uma atenção especial às crianças, para evangelizar, para discipular, para ensinar crianças. Eu me lembro, eu era adolescente ainda. Eu havia me convertido fazia pouco tempo, e eu me converti aos 12 anos de idade. Aí um dia eu estou chegando, nem sabia que tinha EBF, nem sabia que existia EBF. Aí um dia eu estou chegando na igreja e estava encerrando uma EBF. E de longe, eu me aproximei do templo e de longe eu ouvi aquela música que a gente cantava antigamente na EBF. EBF, EBF, é a nossa escola bíblica de férias. Lá nós vamos aprender as coisas divinas com prazer. E eu me lembro que aquele som ecoou nos meus ouvidos e até hoje parece que eu ouço aquela voz. E a partir daquele momento eu passei a ter um olhar muito especial para o Ministério com Crianças. Então o EBF leva a gente à conversão por meio do ensino da palavra e leva a gente a valorizar o Ministério com Crianças. Amém. Vamos orar, pastor. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer pela Escola Bíblica de Férias, nessa edição 2025. Obrigado, Senhor, por tudo que vivemos aqui nesses 3 dias de EBF. Obrigado pelas crianças que chegaram, as crianças que ouviram a Tua palavra, que cantaram, que se envolveram com outras crianças aqui no ambiente da igreja. Obrigado pelos tios e tias que se voluntariaram para cantar, para ensinar, para encenar, para dar apoio logístico, enfim, Senhor, que de alguma forma, em alguma medida, se envolveu para que a EBF acontecesse. Obrigado, Senhor, pela vida de todos esses irmãos e irmãs que se voluntariam a te servir. Obrigado pela vida da Raquel, que com muita dedicação preparou tudo isso para que as coisas acontecessem do modo que aconteceram, Senhor. Te pedimos pelas crianças que não são convertidas a Ti ainda, mas que estiveram na EBF. Aquelas que tomaram uma decisão pelo Senhor, sustenta essas vidas, Senhor. Prepara a gente para discipular, prepara as circunstâncias para que elas tenham um relacionamento aprofundado com o Senhor e se mantenham firmes na nova fé que elas têm, na fé em Teu Filho Jesus. Te pedimos pelas crianças que foram impactadas de alguma forma, mas que não tomaram ainda uma decisão pelo Teu Filho Jesus. Que a semente que foi plantada, Senhor, cresça, traga frutos e que elas um dia venham conhecer o Evangelho também e ter a vida entregue ao senhorio de Jesus. Te pedimos que o Senhor nos ajude a continuar investindo no Ministério com Crianças. Obrigado por tudo que o Senhor fez na vida das crianças, dos tios e tias aqui. Obrigado pela oportunidade de te servirmos, Senhor, e pelo evento ter sido tão bonito e tão impactante nas nossas vidas e que terão resultados, que darão resultados para o futuro das nossas crianças. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós seguimos com a jornada da leitura e meditação no livro de Provérbios. E hoje, Provérbios capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 19. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e a gente pensar nesta passagem, já seguindo aí na reta final do capítulo 2 de Provérbios. E o pastor Darley logo em seguida estará compartilhando esse momento de devocional.
Provérbios 2, do 12 ao 19. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e exultam na perversidade do mal, dos que andam por veredas tortuosas e se extraviam por seus próprios rumos. Ela também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente sua casa afunda para a morte, e as veredas dela levam aos espíritos dos mortos. Os que a procuram jamais voltarão, nem alcançarão as veredas da vida. Pastor Eduardo, o texto de hoje é muito precioso. Provérbios capítulo 2, do versículo 12 até o 19, traz para a gente ensinos muito importantes para a vida. Primeiro, logo no início do texto, a gente já tem uma advertência quanto às más companhias. Olha o que o texto diz: para te livrar do caminho do mal. Ou seja, a sabedoria divina, o temor do Senhor, o respeito a Deus, um relacionamento genuíno com o Criador, nos dá prudência, nos dá sabedoria de vida. Inclusive, nos livra do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. E dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas, se desviam nos seus caminhos. Enfim, a sabedoria de Deus na nossa vida nos livra dos maus conselhos, da influência negativa que gente que está longe de Deus, gente que está longe dos princípios divinos costuma ter. É muito interessante como a sabedoria de Deus nos livra de armadilhas, porque o pecado, o mal, pode parecer muito atraente no primeiro momento. Pode parecer muito interessante, inofensivo, mas não passa de uma armadilha. E quando a gente tem essa sabedoria divina, quando a gente é prudente, a gente vê o mal e se desvia dele. E quando alguém começa a falar em nossos ouvidos, para nos dizer que o certo é ser errado, que não há verdade, quando começam a nos influenciar com conceitos que não são os conceitos de Deus, quando nos motivam a um estilo de vida que é totalmente distante do estilo de vida que Deus planejou para a gente, quando a sabedoria de Deus na nossa vida é forte, a gente se livra dessas armadilhas, porque essas coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. Elas não mudam a nossa relação com Deus, porque a prudência ou a sabedoria prática nos livra de tudo aquilo que pode nos causar tragédias, experiências ruins na nossa caminhada. Inclusive, na sequência do texto, ele fala que essa sabedoria prática pode nos livrar até de um relacionamento sexual ilícito. Quantos casamentos foram destruídos por conta de que alguém se aproximou com uma influência ruim e acabou levando à destruição de um casamento? O texto fala que essa sabedoria, essa sabedoria divina na vida, esse respeito ao Criador, o temor do Senhor, acaba livrando do adultério. E o adultério, no primeiro momento, ele pode parecer atraente. O texto até fala que a mulher adúltera, ela lisonjeia com palavras, mas na verdade ela está causando morte, ela está levando o indivíduo para a vereda das sombras da morte, é o que o texto fala. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Ou seja, o pecado é atraente, e só que ele não mostra para nós a tentação nos momentos em que ela está muito intensa. Ela não mostra para a gente as consequências que vêm à frente. O texto está dizendo que o adultério leva a caminhos de sofrimento. A fatura vem lá na frente. A consequência vem lá na frente. Mas os que temem ao Senhor, eles se livram desse tipo de armadilha. Agora, pastor Eduardo, eu gosto muito dessa ideia de que o texto está falando que a gente pode se livrar por meio da sabedoria das más influências.
inclusive das influências que nos levam a ter flexibilidade naquilo que a palavra de Deus diz que não pode ter flexibilidade, que é inclusive no relacionamento conjugal. Mas o que me impressiona é o oposto disso, as boas influências. Pensando aqui, por exemplo, na nossa EBF, já imaginou aqueles tios e tias, como eles podem influenciar positivamente a vida das crianças? O texto está dizendo, cuidado com as influências ruins. Se você tem o temor do Senhor, a sabedoria de Deus, você se livra das más influências. Agora, se nós formos boas influências, a gente leva as pessoas para o caminho da verdade. A gente leva as pessoas para a felicidade, para a alegria, a gente tira elas da escuridão, das trevas. Uma influência positiva pode livrar alguém de ter o seu casamento destruído, por exemplo. Aqui fala que a mulher adúltera com uma má influência chega e pode destruir. Mas se nós formos boas influências, a gente vai ter um efeito totalmente contrário do que o texto está dizendo. O texto está falando de gente que leva para o mal. Agora nós podemos fazer o contrário, como esses tios do Vila Feliz fizeram, influenciando as crianças. Como nós fazemos como pais, influenciando nossos filhos para conhecerem a Deus, os relacionamentos de amizade, a gente ter intencionalmente a ideia de ajudar as pessoas a seguir os caminhos certos, o caminho da verdade, da pureza, o caminho que leva à verdadeira alegria, à verdadeira felicidade. Então que Deus nos ajude a nos livrarmos das más influências e a nos tornarmos influências positivas na vida dos outros, que leva para o bem, que leva para o serviço, que leva para a verdade, que leva para o afastamento de tudo aquilo que também nos afasta do Criador, que nos afasta de Deus. Podemos orar, pastor Eduardo? Vamos orar, pastor. Vamos orar, irmãos. Amém. Senhor, eu quero te agradecer aqui junto com o pastor Eduardo por esse texto que a gente leu aqui, e eu te peço por todos nós, Senhor, pelos irmãos e irmãs que acompanham o plantão de oração, que o Senhor nos ajude a fugir da tentação, a não se deixar levar por vozes que levam à mentira, que levam ao adultério, que levam à desonestidade, que levam a uma vida distante do padrão que o Senhor planejou para nós. Livra-nos, Senhor, desse tipo de influência. Ajuda a gente a ter uma noção bem clara de qual é a tua vontade em relação às amizades ou às pessoas que influenciam-nos na caminhada. E pedimos que o Senhor nos ajude a sermos influências positivas na vida dos outros. Que a gente consiga, Senhor, levar outros a se afastarem do mal, se afastarem da perversidade, se afastarem de caminhos que não são os teus. Ajuda-nos a não só termos palavras que levam os outros à verdade, mas a vivermos uma vida de verdade, para que, por meio da nossa influência verdadeira, pessoas sejam libertas da mentira e assim saiam das trevas, da escuridão e venham para a luz do Evangelho. Ajuda-nos nisso, Senhor. Livra-nos de cairmos em tentações que trarão consequências tão danosas para a nossa vida como essas que o texto fala para nós. Guarda os teus filhos, Senhor, que oram conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós iniciamos o plantão de oração dizendo que, em virtude desse período, mês de férias, nós estamos com uma equipe reduzida de voluntários. Por isso, hoje também, nesta quarta-feira, o nosso chat não está funcionando. Mas na próxima semana teremos aí toda a equipe completa e o chat estará funcionando normalmente. Nós teremos a oportunidade de ouvir um louvor agora. Em seguida, eu e a pastora Darley estaremos intercedendo em favor dos irmãos que acompanham a transmissão deste culto. Vamos juntos adorar ao nosso Deus e em seguida iremos orar no último bloco do plantão de oração. Toda a terra celebra com som ao Senhor, celebra com som ao Senhor. Toda a terra celebra com som ao Senhor, celebra com som ao Senhor. Façam alto e regozijando, celebra com som ao Senhor.
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos agradecer por mais um plantão de oração. Entregamos a vida de cada um nas tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe e guarde todos que participam deste momento de intercessão. Lembramos dos enfermos, pedimos em nome de Jesus o teu cuidado, livramento, a cura para com os enfermos. Rogamos também, ó Pai, nesta noite, uma porta de emprego para os que estão desempregados. E pedimos que a tua graça, o teu amor, a tua paz reine em cada família representada aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma noite de paz na tua presença. Abençoe as crianças também, lembrando como tema de EBF, que o Senhor continue usando a vida dos voluntários, de toda a equipe do Vila Feliz, para que seja um instrumento em tuas mãos, para compartilhar do amor de Cristo aos pequeninos que aqui congregam juntamente com seus pais, seus familiares. Pedimos também pelas crianças que manifestaram ao tomar uma decisão ao lado de Jesus, que o Senhor confirme, ó Pai, como foi nesta IBF, cada mão que ergueu ali, cada criança que estendeu a mão para dizer, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, que essa decisão possa ter sido sincera, verdadeira, e já, ó Deus, fazer morada e mudar a vida desses pequeninos. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada um. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado para conosco, nos dê uma noite de paz na tua presença. Renove nossas forças, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, tu conheces o coração de cada pessoa que acompanha o plantão de oração. E pedimos que o Senhor tome em tuas mãos os planos que elas têm, os sonhos. Que o Senhor, na tua graça, estenda as tuas mãos, realizando coisas que vão deixar esses irmãos e irmãs, vão deixar pessoas por quem eles intercedem agora, vão deixá-los muito mais perto de ti, com uma vida de maior qualidade, com o coração confortado, alegre e cheio de esperança. Pedimos que o Senhor estenda as mãos sobre aqueles que estão enfermos, trazendo cura, trazendo consolo, a serenidade necessária para atravessar esse momento em que estão vivendo. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão à procura de um trabalho, que o Senhor abra portas de trabalho, que o Senhor providencie meios de sustento, para que não só tenham suas próprias necessidades supridas, mas que supram necessidades de outros também, por meio dos recursos que o Senhor lhes dá. Pedimos que o teu povo que ora nesse plantão de oração, que o teu povo seja fortalecido, que tenha a visão cada vez mais clara da tua vontade para a vida, e também que a Igreja Batista de Vila Mariana e irmãos de outros contextos que oram agora, que todos nós, Senhor, estejamos guardados por ti, que a tua boa e poderosa mão seja sobre todos nós, Senhor, que a gente continue iluminando aqueles que estão nas trevas por meio da tua palavra, do ensino da tua palavra, que nossas vidas, Senhor, sejam como luzes que brilham forte nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Darley, estamos chegando ao final de mais um plantão de oração, mas eu quero perguntar para você, antes de terminar, e todos que acompanham essa transmissão agora, momento final, sábado, dia 26 de julho, você aí sabe, pastora Darley, você sabe o que nós comemoramos no dia 26 de julho? Não, pastor Eduardo, me conta. Dia 26 é comemorado o Dia dos Avós. Olha só, essa é uma data tão importante, eu não sabia. Dia dos Avós, neste sábado, dia 26. Eu escrevi uma pastoral que será para este domingo, dia 27, traz como título Um Legado de Fé.
Então dá uma lida na pastoral desse próximo domingo e que você possa lembrar aí, você que tem vovô e vovó e que está acompanhando esse plantão de oração, possa dar um abraço bem apertado e também manifestar a sua gratidão pelos avós da IBVM. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, irmãos, até o nosso próximo plantão de oração, com toda a equipe de transmissão completa aqui conosco no próximo dia 30. Fiquem na paz, boa noite.